Bom dia, né? Vamos ficar de pé, vamos cantar conosco. A gente tem a liberdade de estar adorando o Senhor nessa manhã, porque é maravilhoso estar na presença dEle, né? Poder entoar cânticos. E você tem essa liberdade aqui no Brasil. Portanto, vamos então cantar ao nosso Deus. Quão formoso és.
Não importa pelo que estejamos passando, Deus é maravilhoso, Ele é Rei, Ele está sempre por perto. E é por isso que nós devemos descansar nele. Amém. Amém.
Diz assim a palavra do Senhor, assentado como nós nos achamos, vou fazer a leitura do texto, né? E os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam, falando da igreja que do início do século, a igreja conhecida pela história da igreja como igreja primitiva, mas era uma comunidade de cristãos que se reunia em torno de Cristo, e o autor, doutor Lucas, faz questão de destacar algumas características dessa igreja, e assim diz a palavra, que aquela igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E a igreja, todos juntos, vamos ler? Todos os que creram... Vamos ler mais uma vez? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nessa manhã e aplique ao nosso coração. Amém, queridos? Vamos, permitam-me fazer 3 considerações que eu julgo importantes. 3 princípios que nós julgamos importantes, que nós precisamos entender. Primeira verdade que nós entendemos que nos distingue das outras denominações cristãs é que nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano, Senhor da história, a minha vida, a sua vida pertence a Ele. Ele conduz as nossas vidas, nada foge ao seu querer, Ele governa e rege todas as coisas. O segundo princípio que nós cremos e nós não negociamos é que as Escrituras nos são suficientes. Ela é a suficiência das Escrituras, não há mais nada a ser revelado, nada a ser dito que não esteja contido nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é quem deve nortear todas as inclinações e disposições do nosso coração. Nós deveríamos nortear as disposições internas do nosso coração à luz das Escrituras. E é isso que vai nos distinguir de outras denominações. As Escrituras é o norte, é o que está escrito. Ela é a verdade, e não só a verdade, mas a única verdade. Então, todo e qualquer pressuposto dito que não passa pelo crivo das Escrituras, necessariamente deixa de ser verdade. Porque a verdade é a verdade de Deus, e é à luz da verdade de Deus que todas as coisas têm que ser analisadas e avaliadas. E o outro pressuposto é a doutrina da graça, que é o que nós estamos estudando na nossa igreja, a doutrina da graça, onde essa doutrina nos ensina que a obra da salvação na nossa vida é uma obra exclusiva do eterno Deus, do trino Deus, em favor daqueles pelos quais Ele morreu. Então, esses três pressupostos norteiam todas as nossas compreensões, todas as abstrações, o que a gente vier a abstrair das Escrituras em termos de doutrina, passará por esses três crivos. Deus é soberano, a Bíblia é suficiente e a graça, a salvação é uma obra de Deus em nós. O homem só é agraciado com essa bênção. E aí eu quero fazer 3 considerações, porque a gente precisa entender isso, que é as 3 considerações que eu quero pontuar com vocês. Que eu chamo que a gente precisa, como igreja, colocar cada indivíduo envolvido nessa relação do homem-Deus, o homem com ele mesmo, e nessa relação do mundo espiritual, a gente precisa colocar cada um no seu lugar. Então, quando eu penso em colocar cada um no seu lugar, a primeira pessoa que nós precisamos colocar é o homem. Eu sou um miserável pecador, condenado ao inferno, mereço a ira divina. Se não for a graça de Deus para vir ao meu encontro e transformar o meu coração, eu vou continuar sendo o mesmo miserável de sempre. Essa é uma ideia que nós tem que estar inserida no nosso coração. E aí o texto de Romanos, eu citei ali para que nós possamos ler. Todos conseguem enxergar daí de trás, queridos? Está tranquilo? Quem não conseguir enxergar, puder vir à frente, tem algumas vagas aqui à frente. Vamos ler o texto conosco? Diz assim o texto, vamos lá? Pois todos estão instituídos
Neste caso, você crê nessa suficiência das Escrituras, que como homens, nada de bom habita em nós, somos pecadores. Deveríamos acordar de manhã, ao olharmos no espelho e dizer, olha, miserável pecador. E aí orar a Deus, fazer da oração de Santo Agostinho a nossa oração, Senhor, livra-me de mim. Porque se eu ficar entregue às disposições do meu coração, eu vou pecar contra ti. Na verdade, ninguém precisa ensinar os filhos a errarem. Somos pecadores de nascença. Eu não conheço nem o pai que chega para o seu filho pequeno e diz assim, filhinho, faz uma birra para papai, faz. Te joga no chão. Filhinho, olha, não divide nada com ninguém não, seja mesquinho, egoísta. Alguém ensina isso para os filhos? E por que nós somos tão egoístas e mesquinhos? Por que praticamos tanto mal? Porque em nós habita o pecado. Eu preciso entender isso e dizer, Senhor, livra-me de mim. Sabe por que nós não lutamos tanto contra o pecado como nós deveríamos lutar? Porque nós não temos essa consciência que eu sou pecador e mereço o inferno. Porque no dia que a igreja entender isso, todos os dias nós vamos quedar aos pés da cruz e dizer, Senhor, faça com que esse dia seja um dia que eu viva para a tua glória e livra-me de mim mesmo. Amém, querido? Segunda pessoa que a gente precisa colocar no seu devido lugar é o diabo. Né? A gente vive um momento, a teologia pós-moderna, e há algum tempo atrás se ensina e tem sustentado essa ideia de que o diabo está no inferno, reinando poderosamente, com seus anjos, conduzindo todas as coisas. Contudo, quando nós olhamos para a suficiência das Escrituras, para o aspecto de um Deus que é soberano, um Deus que é eterno, que conduz a nossa história, nós vamos entender que o diabo não está reinando no inferno. Na verdade, o Senhor soberano, todo-poderoso do inferno é o próprio Deus. E louvado seja Deus por isso. Precisamos colocar o diabo no seu lugar e entender que o diabo está derrotado e será eternamente atormentado, diz a palavra do Senhor. O inferno foi criado pelo Eterno, para a condenação não só do diabo e seus anjos, quanto dos homens, aqueles os quais ele mesmo os condenou ao lugar de condenação. Precisamos entender isso. Satanás não está no inferno atormentando as almas, que é o conceito que se abstraiu durante a história, mas olhando para as Escrituras, quem reina e atormenta no inferno é o próprio Deus. Então eu tenho que colocar cada um no seu lugar. Né? Aí eu vou dar o texto para que a gente... Vamos ler esses dois textos, Colossenses 2,15. Olha o que diz o texto de Colossenses 2,15. Louvado seja Deus por isso. E o verso 14 completa essa ideia, dizendo que Cristo, quando morreu ali na cruz, cravou todo escrito de dívida e ele triunfou sobre todo o principado e potestade, despojando todo o poder, declarando e decretando a derrota de todo o principado e potestade. E lá em Apocalipse 20:10, o texto diz, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre. Aí diz o texto, vamos ler, terminar de ler, onde... E eles... atormentado dia e noite para todo sempre, por quem? No capítulo 14 de Apocalipse, verso 10, vai dizer que o Cordeiro e os seus anjos estará no inferno, atormentando nós, os ímpios, que bebemos do cálice da ira de Deus. O Cordeiro, o Cristo, o Deus encarnado, estará reinando poderosamente no inferno. Então a gente precisa colocar cada um nos seus lugares, para poder a gente trilhar e ter uma compreensão exata do evangelho que precisa ser vivido pela igreja. E por último, fui bater no fim aqui agora. E por último, o eterno Deus é Senhor e Rei de todas as coisas.
Salmo 146, 10 diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, e Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que tem jurado, que com juramento fez com os seus antepassados, diz Deuteronômio 4:31. E aí eu quero convidar a igreja a ter um momento de oração por alguns motivos. Primeiro, vamos ter um momento para confessar os nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, livra-me de mim. Eu não sou o esposo que eu deveria ser, eu não estou sendo o pai que eu deveria ser, eu não sou a esposa que eu deveria ser, eu não tenho sido a mãe que deveria ser, eu não tenho sido o filho que deveria ser, e o pior, Senhor, eu não tenho sido o cristão que eu deveria ser. Tenho pecado contra o Senhor, tem misericórdia de nós. Aí, ao mesmo tempo que nós somos pecadores, celebra a Deus, porque, por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: devemos sempre dar graças a Deus, porque apesar de nós sermos pecadores, o eterno Deus nos alcançou com a sua graça, nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Então, agradeçamos ao Senhor, porque de tantos brasileiros dessa nação, que poderiam estar em tantos outros lugares, aprove a graça soberana de Deus nos alcançar, moveu o meu e o seu coração para estar aqui nessa manhã, amém? Então, Senhor, eu quero agradecer por esse momento, que o Senhor traga essa alegria ao meu coração, porque apesar de eu ser um miserável, a tua graça tem me transformado dia a dia, para que eu seja um instrumento de transformação dessa cidade. Ora a Deus nesse sentido, adore ao Senhor pela aliança, pelo compromisso que o Eterno tem em cumprir as eternas promessas com os seus filhos, pela sua misericórdia, a razão pela qual nós estamos vivos nessa manhã, porque assim cremos na suficiência das Escrituras, que essa mesma misericórdia se renovou sobre cada um de nós. Por isso, bendito, louvado e glorificado seja Deus. E peça ajuda ao Senhor, para que você possa cumprir a sua missão, para que a Quarta Igreja Presbiteriana possa ser uma igreja que cumpra a sua missão. E a missão da igreja norteia-se em dois aspectos. Primeira missão, glorificar a Deus em tudo aquilo que ela realiza. É essa a nossa missão. Como é que o profissional liberal, como é que o advogado, o professor, o marceneiro, o eletricista, seja ele de que ordem for a sua profissão, como é que a dona de casa, a mãe, o pai deve proceder dentro de casa para cumprir a sua missão como igreja, glorificar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Segunda missão que a gente tem, que a igreja precisa encarnar, é que nós fomos criados para glorificar a Deus, e a segunda coisa é para fazer o nome do Senhor conhecido. A pergunta que nós precisamos fazer, que eu e você precisamos fazer ao nosso coração: como é que eu glorifico a Deus como esposo, como esposa, como filho, como cristão e como profissional? Senhor, eu quero ir para o trabalho hoje e quero glorificar o Senhor. E como é que, na minha maneira de glorificar o Senhor, eu vou fazer o teu nome conhecido? Porque se todos nós estivermos engajados nisso, nós vamos transformar essa cidade, amém? Você já pensou se toda a igreja saísse daqui dizendo: eu quero glorificar a Deus? Hoje, lá, quando eu me reuni com a minha família, com o almoço de família, eu quero ser um instrumento para a glória de Deus. A esposa, quando for discutir com o esposo, vai dizer: eu quero que essa discussão seja para a glória de Deus e que teu nome seja conhecido. É mudar as disposições internas do coração. Nós precisamos pedir isso a Deus. Senhor, então, que nessa manhã a Quarta Igreja seja uma igreja que vive para a glória de Deus e que está comprometida em fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Amém? Pai amado, Deus santo, Deus bendito, nós queremos, ó Deus, diante de um Deus maravilhoso, soberano, que é o Senhor para conosco, Senhor da história, mas um Deus que se importa, ó Deus, como pecadores, como cada um de nós que aqui se acha nesse lugar. Ó Deus, reunidos por causa da tua graça, por causa do sangue do Cordeiro que foi vertido em nosso favor. Por isso, ó Deus, vem ao encontro do nosso coração, dos nossos anseios. Ó Deus, molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Ó Deus, converte o nosso coração a Ti, e aí sim seremos verdadeiramente convertidos.
Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Perdoa os nossos pecados. Nós celebramos, ó Deus, porque o Senhor começou em nós e tem realizado em nós a obra da salvação. Ó Deus, quando Cristo, historicamente, na história dos homens, padeceu ali naquela cruz, ó Deus, Ele estava consumando, ó Deus, e efetivando a obra e a história da redenção na vida da Tua igreja. Por isso nós te damos graças, Senhor, nessa manhã. Te damos graças ainda, Senhor, porque o Senhor é o Deus que governa, rege e dirige as nossas vidas. O Senhor é um Deus de aliança, um Deus de misericórdia. E essa misericórdia que tem nos sustentado. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, pela ação poderosa do Teu Espírito em cada um de nós, a cumprirmos a missão que o Senhor vocacionou à igreja, para sermos uma igreja que glorifica o Teu nome e que faz o Teu nome conhecido em toda a terra. Portanto, ó Deus, abençoa os Teus filhos nessa manhã, que seja um tempo de crescimento, de graça do Senhor sobre cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, quero trabalhar, como eu falei, sobre esse tema, sobre perseverança, necessidade de perseverar, mas eu quero contar com a participação, pelo menos não precisam ser todos, mas alguns irmãos. Eu gostaria de perguntar à igreja o que é perseverar na sua concepção. Qual é o entendimento que você tem dessa semântica perseverar? O que é perseverar para você? Persistir, não desistir. O que mais? Persistir, não desistir, insistir. Mais dois irmãos aí para nos ajudar. Resistir, perseverar implica em resistir. Bacana. O que mais, queridos? Mais uma colocação? Continuar, isso? Então, resistir, persistir, insistir, não desistir, continuar. É um conceito que nós temos de perseverança que não deixa estar, todos estão de fato colaborando. E eu entendo que perseverança envolve todas essas características ou esses verbos, né, que qualificam o verbo perseverar, de alguma maneira. Né? Contudo, nós entendemos e precisamos entender que, como cristão, a perseverança é mais do que uma força de vontade. É uma necessidade cristã. Porque a perseverança não só é uma necessidade cristã, mas é a partir dela que as outras virtudes cristãs irão derivar. Quando nós perseveramos em amor, é que nós amamos. Quando nós perseveramos em fidelidade, é que nós nos tornamos fiéis. Por isso que a igreja primitiva, diz o texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Então, nós precisamos entender que a perseverança é uma virtude cristã que habilita a viver outras virtudes. Nós entendemos que, e por ser uma necessidade cristã, o autor de Hebreus fala isso. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 36. O texto de Hebreus 10, 36 nos ensina essa verdade, que a perseverança é uma necessidade cristã. Hebreus 10, 36. Quem achou e pudesse ler para nós em alto bom tom, nós agradecemos. Olha o que o autor de Hebreus diz. Com efeito, tendes a necessidade de quê? Perseverança. Para que, havendo feito a vontade do Todo-Poderoso, diz o texto, alcanceis a promessa. E aí, quando nós pensamos em perseverança, nós entendemos que perseverar envolve determinação, envolve paciência. O indivíduo só é paciente quem persevera. E aí, deixe-me fazer uma colocação sobre paciência. Paciência, queridos, não é ficar de braço cruzado, não. O verbo, a ideia dessa semântica paciência nos dá a entender, no original grego, é a ideia de perseverar, de permanecer firme e continuar fazendo o que precisa ser feito, apesar das lutas. Esse é que é o paciente.
Paciente é aquele que, apesar de ter um relacionamento conturbado, conjugal, ele não desiste porque entende que aquilo é a vontade de Deus para ele. Isso é ser paciente. Paciente é muito mais do que tolerar, ficar de braço cruzado e passivo. Pelo contrário, a paciência envolve uma proatividade, que é a ideia de continuar por causa da compreensão daquele que nos chamou para realizar algo. É permanecer firme apesar das lutas e das adversidades. Por isso que perseverar, paciência, firmeza, propósito, coragem, são palavras que definem umas às outras. E aí a ideia no final, pelo menos no contexto das escrituras, na nossa escritura, quando o autor bíblico se utiliza dessas expressões perseverar, paciência, é a ideia de se manter firme e corajoso, mesmo em meio à adversidade e luta. Então, se a igreja quer de fato impactar e amar a cidade, como é a proposta da quarta igreja, uma igreja que está amando e demonstrando esse amor à cidade, tem que ser uma igreja que persevera, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das aflições e dos ventos contrários que muitas vezes nos sobrevêm. E aí Romanos, no capítulo 5, verso 3, eu quero ler este texto com os irmãos, nos ensina ainda. Romanos 5, verso 3, diz assim: e não somente isso, mas nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê, gente? E a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança, louvado seja Deus. E aí diz o texto, e essa esperança, que é fruto da perseverança, não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito do Senhor. Uma igreja, cristãos que perseveram, cristãos que se mantêm firmes no propósito de glorificar a Deus a despeito das lutas e das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. Mas não somente isso, mas é a ideia de sofrer sem desistir. E aí eu entendo que a igreja só é igreja quando persevera. Guarde essa frase no seu coração. E aí eu fazia a seguinte aplicação pessoal: eu só serei um verdadeiro cristão quando eu perseverar em seguir ao Senhor. Amém, querido? Em perseverar, em ter coragem. Eu tenho dito já algumas vezes que viver o Evangelho, cumprir a palavra, é questão de coragem. Não basta ser presbiteriano, não. Não basta ser paraibano também, não. Tem que ter coragem. Não é o que o Senhor fala a Josué? Não é o que diz lá o texto de Josué no capítulo 1? Ser forte e corajoso para cumprir tudo quanto neste livro está escrito. É preciso força e coragem para viver o Evangelho. Minha oração é que nessa manhã Deus nos conceda essa perseverança, para que nós sejamos uma igreja relevante no nosso contexto. Amém, querido? E aí, queridos, pensando nessa ideia, então nós precisamos perseverar em quê? Primeiro, é preciso perseverar, o texto nos ensina, na palavra. E perseverar na palavra, queridos, é entender essa perspectiva da suficiência das Escrituras. É entender que, de fato, quem transforma a minha vida e a sua vida, essa transformação se dá pela compreensão do Evangelho, pela aplicação do Evangelho na nossa vida, porque é a palavra que transforma. O reverendo Adriano fazendo as suas colocações acerca do projeto Amor pela Cidade, pelo projeto Amor pela Cidade, mostrando que a igreja, que o Evangelho é um Evangelho que transforma a minha vida, transforma a vida da família, transforma a vida da igreja, transforma a vida da cidade. O Evangelho vivido e aplicado e vivenciado por cada um de nós tem que gerar transformação em todo local onde a igreja está inserida. Daí a necessidade da quarta igreja, nesses 38 anos de história, refletir nessa manhã, que se de fato queremos impactar a nossa sociedade, precisamos ser uma igreja que persevera. E perseverar em quê, queridos? Não desistir de quê? De viver a palavra. Precisamos perseverar nessa palavra, porque se queremos ser melhores homens, melhores mulheres, melhores jovens, melhores cristãos, precisamos viver a palavra.
E aí, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que é a palavra que nos descedenta na hora da dor, é a palavra que renova as nossas forças, é a palavra que revigora a nossa vida, é a palavra que transforma o nosso modo de julgar, o nosso modo de proceder. E aí eu lembro do Salmo 46, vamos abrir rapidamente, permitam-me fazer aqui uma pastoralzinha no Salmo 46. Esse salmo vai ser o salmo que inspirou Lutero a escrever aquele hino histórico que a nossa igreja conhece, que é Castelo Forte. Diz os historiadores da história da igreja que quando Lutero ouvia uma má notícia, ele chamava o seu amigo Melancto e dizia: Melancto, vamos cantar e celebrar a Deus com o 46º salmo. Aí ele cantava o Salmo 46, juntamente com Melancto, trazendo essa verdade consoladora e transformadora ao seu coração, quando ele dizia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Aí o verso 2 diz o quê? Vamos ler, os irmãos da igreja? O 3 para completar a ideia. Ainda que as águas tumultuem, eu não temerei, diz o texto. Queridos, aí eu quero trazer essa perspectiva, uma reflexão bem rápida, não vou me demorar. Olha o que o texto está dizendo. Quantos de nós, o que é preciso, o que é que acontece, o que é que gera medo na sua vida hoje? O que é que lhe ocasiona insegurança? Porque o medo tem essa capacidade de nos paralisar. O medo, se a gente parar e tivéssemos tempo para refletir, o medo nos torna agressivo algumas vezes. E eu penso, o medo não só nos acovarda, mas nos torna agressivos em outros momentos. O medo faz com que tenhamos atitudes precipitadas. O medo faz com que nós sejamos destemperados nas nossas ações. Tudo por causa do medo. Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de ficar sem salário, temos medo de não ter onde morar, temos medo de não ter comida dentro de casa, temos medo de ser acometido de uma enfermidade. O medo toma conta do nosso pensamento. E aí eu entendo que ter medo é legítimo. O que é ilegítimo é ser dominado pelo medo. Porque se eu sou cristão, e se eu creio na suficiência das Escrituras, eu ia olhar. Por isso que o salmista diz: o que é que pode acontecer? Porque ele diz assim: ainda que o universo entre em colapso, ainda que tudo se acabe, se entre em desordem total, um caos se instale na existência da humanidade, todavia, vai dizer o salmista, ele crê que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza e o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Nós cremos nessa verdade. Você crê nessa verdade como única verdade para a sua vida. Então nós precisamos dissipar todo o medo do nosso coração. Porque se Ele é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente, não há lugar para se ter medo na nossa existência. E aí o salmista diz assim, ele sustenta essa ideia, porque ele vai dizer nos versos seguintes: porque o Deus de Jacó está conosco, porque o Senhor é Deus. E aí ele conclui dizendo no final do texto: porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós compreendemos isso, a palavra de Deus traz cura para a minha vida. É o que Daniel, no capítulo 9, se a memória não me falha, acho que não vou dar o endereço correto, então no Daniel, acho que é no capítulo 9, ele diz o texto, que ele orando ao Senhor, e o Senhor falou com ele diz: fala, Senhor, porque me fortalecestes. Porque me fortalecestes. Eu, ouvindo a tua palavra, fui fortalecido. Quando nós nos quedamos à palavra de Deus, nós somos fortalecidos pela revelação dessa palavra. Amém, querido?
É essa verdade que precisamos trazer ao nosso coração. É essa verdade que é a palavra que muda a minha relação com os meus filhos. É a palavra que muda a minha relação com a minha esposa. Esses dias nós estamos estudando na nossa igreja sobre ídolos do coração, nas quartas-feiras da nossa igreja. E aí, deixe-me contar uma experiência de casa para os irmãos entenderem como a palavra muda o nosso coração. E aí, nós estávamos em casa, um domingo de manhã, no dia da prova da ONB, agora, essa última passada. Aí, quando eu chego em casa, tinha ido dar uma escola dominical em uma igreja, chego em casa e já diz: Ricardo, a Riane perdeu o vestibular da ONB. Eu infartei. Rapaz, como é que é? A Riane perdeu o vestibular da ONB? Isso porque eu já vinha acompanhando ela. Ela é uma menina dedicada, aplicada, né? Zelosa com os estudos dela. Digo, por que ela perdeu? Eu não vinha acompanhando ela. E ela falou, não, perdeu. Aí eu falei, cadê ela? Saiu. Aí eu peguei o celular. Riane, você está onde? Saí aqui com os meninos. Não, volta aqui em casa agora. Surtou o pai, aquele pai surtou. Eu quero você aqui agora. Chega agora, eu quero conversar com você. Aí vida de pastor no domingo é uma coisa, só a graça de Deus, né? Que a gente está meditando, lendo a palavra, preparando a escola dominical, que é às 18 horas, aí tem o sermão à noite, e aí a gente vem com esse aborrecimento, aquela contrariação, que eu surtei, gente. Como todo bom pai aqui, pecador, miserável, surta. E o nosso surto é fruto do nosso pecado. Aí eu surtei, senta aqui, Riane. Aí, Riane, então senta aí na mesa. Ela sentou na mesa, quero conversar. Por que você não fez o vestibular da UNB? Isso é transtornado, extremamente transtornado. Por que você não fez, Riane? Como é que faz? Como é um negócio desse? O que é que eu faço com você agora? Isso ela tem uma menina de 18 anos. Eu vou tirar seu celular, você não vai usar mais a internet. Como é que perdeu isso? Sabe aqueles negócios que pai faz de vez em quando? Surta. Ainda mais paraibano. Aí, ponto. Né? Aí é paraibano mesmo, né? Aí virou um pai paraibano dobrado. Aí aquele negócio estava ali, aí eu digo, o que é que você merece, Riane? O que é que eu faço com você? Você só vai fazer vestibular agora só no meio do ano que vem. Que agora o UNB é só no outro semestre, no meio do ano que vem, para fazer de novo. Você vai ficar esse tempo todo fazendo o quê? O que é que estava em conflito comigo? O que é que estava imperando, que era pecaminoso no meu coração e que eu só percebi por causa da palavra para poder me retratar e lidar com esse problema com a minha filha? Porque eu cheguei para ela e falei, minha filha, o que é que eu faço com você agora? O que é que eu faço com você? Me diga. Ela, pai, o senhor faz o que o senhor quiser, mas eu já fui punida. Aí eu, paraibanamente, perguntei, você foi punida com o quê? Perdi o vestibular, pai. Eu já fui prejudicada. Aí eu digo, é verdade. Aí eu falei, minha filha, vá para o quarto. Aí eu fui me quedar diante da palavra de Deus e dessas questões do ídolo, do coração. E Tiago, no capítulo 4, fala, de onde é que procedem as nossas lutas e as intrigas que há entre nós? Não é por causa daquele que dá o prazer na nossa carne, não é daquele que está no nosso coração, porque um marido e uma esposa brigam por causa dos ídolos do seu coração. O problema está na disposição interna do coração. E aí eu entendi que eu estava brigando com a minha filha, porque eu estava depositando a confiança a confiança e a realização e a felicidade da vida da minha filha num diploma da Universidade da UNB. Eu estava confiando o futuro e a dependência da minha filha pautado na conquista de um diploma da UNB. Os recursos pecuniários que ela poderia ganhar se ia ser bem-sucedida estava pautado simplesmente no diploma da UNB. Quando o meu dever como cristão não é confiar no diploma da UNB, é confiar em Deus, entregar a vida da minha filha nas mãos de Deus. Seja ela diplomada pela UNB ou por qualquer outro lugar, ela pertence a Deus e é Deus que cuida dela. Só a palavra que nos trata dessa forma para que eu possa ter uma postura diferente. Se não for assim, eu vou achar que quem governa a vida da minha filha sou eu.
E aí eu acho que eu já disse aqui nessa igreja, e vou me repetir, nós erramos com os nossos filhos, quando nós falamos para eles que eles devem nos obedecer, porque nós somos os seus pais. Você tem que me obedecer porque eu sou o seu pai, viu, Alan? Viu, Riane? Isso é errado, isso é antibíblico. Viver para a glória de Deus e fazer o nome dele conhecido é dizer, vocês têm que me obedecer, Riane e Alan, porque vocês amam a Deus. Porque enquanto eles amarem a Deus, eles vão ser obedientes aos seus pais. Isso é mudar radicalmente as nossas posturas e os nossos conceitos acerca de tudo que nós fazemos. Nós não precisamos trabalhar para ganhar dinheiro, para ter manutenção dentro de casa e ter a provisão. Devemos trabalhar para a glória de Deus, porque quem vai prover e manter a nossa casa é o Senhor. Quando o nosso coração se converter a esse evangelho, nós vamos ser uma igreja que transforma essa cidade. Amém, querido? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos trazer essa ideia que a palavra muda. E o Senhor, vamos abrir Jeremias 29. Deixa de novo, outra pastoralzinha. Se eu não terminar o estudo, eu volto outro dia, o Adriano me chama e a gente trabalha. Jeremias capítulo 29. Olha que texto bacana, que fala da palavra, dessa ideia de perseverar na palavra, de entender que a palavra muda o nosso coração, que a palavra traz a nós uma outra realidade. Olha o texto de Jeremias 29, de 1 a 14, depois os irmãos leiam, vou esboçar rapidamente o texto. Olha, o texto de Jeremias 29, ele é composto de 5 cartas, que Jeremias está escrevendo ao povo do exílio, que foi levado pela Babilônia. E aí, Jeremias escreve essa carta revelando o plano de Deus. No capítulo 28, havia um rumor lá, o profeta, deixa eu ver aqui o nome do profeta que estava falando lá, Ananias. O profeta Ananias estava dizendo, olha a gente está sofrendo, Nabucodonosor trouxe a gente para cá, mas daqui a 2 anos é batata, a gente volta para casa e vai acabar o jugo da Babilônia. Daqui a 2 anos. Aí Jeremias, Deus levanta Jeremias escreve a carta dizendo, olha, meu querido, o seu problema não vai se solucionar em 2 anos não. É daqui a 70 anos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem levou o povo para a Babilônia? Quem levou? O Eterno. Olha que plano do Eterno para a vida da Babilônia. Levou para a Babilônia. Ele diz assim, ó, vocês estão aí no exílio, mas edificai casas, cresçam, multiplique, abençoe a cidade, ore pela paz da cidade, seja alguém que vai fazer diferença nessa cidade. Amém, queridos? Tem tudo a ver com o texto que o reverendo Adriano leu de 1 de Pedro. Nós estamos como peregrinos nessa cidade. Nós não pertencemos a essa cidade. Somos como mochileiros nessa cidade, como exilados, que nada é nosso, mas a gente precisa viver intencionalmente para abençoar a vida de alguém. Amém? Precisamos sair daqui nessa manhã, Senhor, eu quero perseverar na palavra, e a tua palavra me ensina que viver esse evangelho é ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Então coloca uma pessoa na minha vida essa semana para que eu o abençoe, para que eu fale do teu amor, para que eu revele o teu evangelho, para que eu glorifique o teu nome e faça teu nome conhecido em nome de Jesus, que eu ore pela cidade, que nós oremos pela nossa liderança, pela a quarta igreja, abençoe as famílias da minha igreja, porque na sua paz nós teremos paz, diz o Senhor. E aí o verso 10 diz assim, ó, se os irmãos olharem, no verso 10, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, que era o tempo da peregrinação. Logo se completarem o quê? Se cumprir para a Babilônia o quê? 70 anos. Aí Deus falou o quê? A igreja, vamos lá? Guarde o seu coração. O Todo-Poderoso sempre terá uma boa palavra na hora das nossas crises. Amém, querido? Ele sempre terá uma boa palavra. Nem que leve 70 anos. Eu vou esperar, porque a boa palavra do Senhor se cumprirá.
perseverarei em seguir ao Senhor. Amém? O texto vai nos ensinar. E o verso 11, que o texto nos ensina, é que revela que os planos de Deus não se frustram e são melhores do que o nosso. Porque ele vai dizer, meu povo, não fica angustiado, não tema, não tenha medo. Eu sei que é 70 anos, mas eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que desejais. Então me busque, se humilhe, se quebrante, porque eu serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Assim diz o Senhor. Amém? Então que Deus mude a nossa sorte pela revelação da sua palavra na nossa vida. Que nós possamos perseverar, porque essa palavra é a razão de nós não sermos consumidos pelas nossas angústias. Já diz o Salmo 119, verso 92. Vamos seguir? Perseverar na comunhão. Outra área que nós precisamos perseverar é na comunhão. Ou seja, a igreja só é igreja quando ela persevera na palavra, quando ela persevera na comunhão. E aí eu entendo que perseverar na comunhão, essa ideia de comunhão, nós somos um povo que, de quando em quando nós nos achamos, eu, você, nós, né, em qualquer igreja, a gente sempre está falando, não, na minha igreja não tem muita comunhão, não. A minha igreja é difícil demais, a gente não é unido, não. A gente precisa orar por mais unidade, a gente precisa pedir a Deus para termos mais comunhão. A gente tem essas compreensões, porque a gente tem a compreensão distorcida do que é comunhão. Você já parou para pensar sobre o que é ter comunhão? Ou como a comunhão é forjada nos nossos relacionamentos interpessoais? Eu tenho entendido, pelo menos tenho ensinado na nossa igreja, que a minha comunhão, a nossa comunhão, a comunhão da igreja visível, dessa igreja que milita, que ama a cidade, que vai fazer projeto, que se reúne nos cultos nos lares, que se reúne na semana para o estudo da palavra, é uma igreja que só vai desfrutar o fruto dessa comunhão se ela se envolver com o trabalho. E aí eu tenho dito que a comunhão da igreja é fruto do seu envolvimento com o trabalho da igreja. Logo, se eu e você somos crentes que não estamos envolvidos efetivamente com os trabalhos da nossa igreja, nós não desfrutamos de comunhão nenhuma. Eu vou dizer que a comunhão é a celebração do trabalho. Você já parou para pensar nisso? Você só chama para aquele churrasco que você faz na sua casa as pessoas que andam lado a lado com você. Ou não é verdade? Você não chama para frequentar a sua casa aqueles que nunca chorou com você, nem nunca carregou nenhuma pedra com você. Eu vou contar essa historinha, se você já ouviu, vai ouvir de novo, mas vamos contar essa historinha. Conta-se uma história, diz o seguinte, eu contei essa história lá na mídia, eu sou professor de missiologia e de teologia bíblica e teologia sistemática lá na mídia, eu estava dando aula lá, e aí eu contei essa história lá, que eu ouvi do reverendo, lá de Anápolis, reverendo Samuel. Algum tempo atrás ele contou a história, aí eu contei lá e o cara estava construindo, tem um local de oração lá na mídia, né? E lá é um lugar de acampamento, se a igreja quiser alugar lá, é um lugar bacana, né? Ele estava carregando pedra e colocando lá, eu estava compartilhando essa história com os alunos numa devocional lá, e aí eu disse, olha, certa vez Jesus chamou, e sempre que eu penso em comunhão, eu lembro dessa história, Jesus chamou os seus discípulos e disse, olha, toma uma pedra e levai consigo cada um de vocês. E Pedro olhou assim numa pedra, pegou a menor pedra, botou no bolso, e foi lá caminhando naquele deserto, aquele sobe monte, desce monte, aquela situação toda, né? Chega no final da noite, Jesus disse, tomai as vossas pedras. Eles tomaram cada um a sua pedra, e aí Jesus dá graça e as pedras se transformam em pão. Aí Pedro olha, ficou com aquela migalha, né? Poxa vida, uma migalha, me dei mal, né? Olha aí, todo mundo se banqueteando e ele lá com aquela migalhinha. Agora eu já aprendi a lição. Aí no dia seguinte, Jesus, tomai uma pedra. Ele pegou a maior pedra. E aí tá aquela luta toda com aquela pedrona nas costas e carrega, sobe, desce monte, clima de deserto, sol esquentando mais do que lá na Paraíba, aquele desespero todo. E aí chega no final do dia, tem um lago, aí Jesus para perante aquele lago, dá graças ao Senhor e diz, lance a pedra no lago. Aí Pedro ficou indignado. Peraí, eu queria o pão hoje, cadê o pão? Cadê o pão que
que não transformou, ele foi lá tirar satisfação com Jesus. Ô Senhor, mestre, cadê? O Senhor não transformou, mandou jogar fora depois desse trabalho todo? Assim não dá certo não, o que é que o Senhor está fazendo? Está de brincadeira? Aí Jesus se volta para Pedro e diz assim, meu filho, o problema é que você tem carregado pedras para você. O problema é que a igreja muitas vezes tem feito as coisas para nós mesmos. Porque quando carregamos para Jesus, as pedras são leves. Elas só se tornam pesadas quando nós carregamos para nós mesmos. E aí, queridos, desfrutar da comunhão é carregar a pedra junto. É carregar a pedra junto. É trabalhar junto. Aí eu tenho motivo para celebrar a comunhão. Quem não carrega a pedra, não tem motivo para celebrar. E quando a gente carrega a pedra junto, as pedras se tornam leves. Amém, querido? Amém? Aí, por que nós devemos cultivar a comunhão? Por que nós somos abençoados? Por que devemos cultivar a comunhão? Porque o trabalho junto produz maior resultado. Vamos abrir Eclesiastes 4:9. O Salmo 133 diz que o Senhor ordena a bênção, né, quando há comunhão, quando o povo está reunido, quando o povo está junto, o Senhor abençoa. Então, precisamos celebrar a comunhão como fruto do nosso trabalho. Temos que trabalhar juntos para poder celebrar a comunhão. E o trabalho junto produz uma melhor paga, melhor resultado. Eclesiastes 4:9 diz o quê? Porque o que é que o sábio pregador quer nos ensinar com essa verdade? Por que é melhor serem dois do que um? Porque dois trabalhando junto, o trabalho é facilitado. Primeira coisa, vai ficar mais fácil. Dois trabalhando junto produz muito mais. Se 100 conseguiu impactar a região das quadras aqui da QNJ e QNL, imagine se fôssemos 200, se fôssemos o plenário todo aqui reunido. Ia ser muito mais gente sendo alcançada. Muito mais gente sendo... É o que a palavra... Por isso que a palavra temos que perseverar nesses princípios, gente. Se forem dois, é melhor a paga, melhor o resultado, melhor é o fruto, melhor o trabalho, se torna mais fácil, mais produtivo, vai produzir mais e celebraremos muito mais. Amém? A igreja precisa entender isso. Né? Precisamos entender, e Atos 2:44, que nós acabamos de ler, diz que quem crê estavam o quê? Juntos. E todos os que creram estavam o quê? Juntos. Atos 2:44. E todos os que creram estão juntos. Quem crê tem que estar junto, gente. Quem crê que Deus salvou, que Deus mudou a sua história, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, quem crê que Ele tem uma boa palavra na hora da crise, que Ele que sabe que o pensamento que tem a nosso respeito, quem crê está junto. Porque Ele nos conduzirá em triunfo. Amém, querido? Louvado seja o Senhor por isso. Quem crê necessariamente deve estar junto. E por que muitas vezes nós não estamos juntos? Porque muitas vezes nós não desfrutamos desse estar junto na caminhada cristã. Por causa de orgulho, maledicência, por causa do desânimo, de ciúmes, de contendas. Por isso que nós não perseveramos. Não, o Tiago, depois os irmãos leem o capítulo 4, revela isso com muita propriedade, dizendo a gente tem tanta intriga entre nós por causa do nosso coração, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, e aí nós falamos mal uns dos outros, nós pedimos e não recebemos, nós falimos nos nossos projetos, porque o que nós fazemos não reflete o querer de Deus, mas é o nosso querer, e aí nós ignoramos a vontade de Deus para nós, queremos fazer do nosso jeito, não pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade. E sempre quando eu penso nessa ideia de fazer a vontade de Deus, eu lembro de Jesus nos ensinando na oração do Pai Nosso, quando Ele diz que nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí diz o texto, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só que eu costumo dizer lá na quinta igreja, né, é que nós não queremos o pão nosso de cada dia. A gente quer a padaria inteira. Esse é o problema da igreja.
Nosso coração quer a padaria para nós. Nós não contentamos com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Precisamos pensar nessa perspectiva. E para concluir, sem mais demora, que já está dando 11 horas, né, é preciso perseverar na oração. A igreja só é igreja quando ela persevera em uma vida de oração. E eu quero citar uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz o seguinte, antes de citar o Augusto Nicodemos, eu fiz uma observação. Todos nós gostaríamos que as nossas igrejas estivessem repletas, como acontece aos domingos. Que fossem do mesmo jeito, certamente é o desejo do conselho, da junta diaconal, da liderança, dos líderes de sociedade interna, que assim como o plenário está cheio hoje, ele estivesse cheio nos cultos nos lares. Aí não seria em um lar só, seria em vários lares. Né? Estivesse cheio nos cultos de ensino da palavra. Né? Todos nós desejamos isso para as nossas igrejas. Que ela fosse cheia do jeito que é cheia nos domingos. Né? Que esse plenário fosse cheio nos cultos de oração, no ensino da palavra. Contudo, essa não é a nossa realidade. Nos dias de semana, nas nossas reuniões nos lares, pelo contrário, são reuniões pouco frequentadas. E daqueles que frequentam nessas reuniões, nem todos são assíduos. Nós precisamos ir longe para constatar essa realidade. Daí o reverendo Augusto Nicodemos falando o seguinte acerca de uma experiência próxima dessa que nós descrevemos. Fiquei pensando nas coisas do esvaziamento das reuniões de oração, e aí eu vou acrescentar de ensino. E aí ele diz, será que não tenho enfatizado que o ensino e a oração na igreja são importantes? Ou será que é simplesmente a sina das igrejas presbiterianas sempre ter reuniões esvaziadas? Será que os críticos da igreja presbiterianas de grande porte, deixa eu colocar aqui isso, das igrejas presbiterianas de grande porte, tradicionais e antigas, têm razão ao afirmar que são igrejas elitizadas, frias, descomprometidas, cuja maioria dos membros assumem apenas o compromisso de vir aos domingos e contribuir financeiramente? Eles dizem que não há pastor que mude isto, nem os que colocam reuniões de oração diárias, nem os que concentram a oração pública em apenas uma reunião semanal. Não adianta mudar o dia da semana, não adianta mudar o formato da reunião, sempre estará vazia. Dizem que é a predestinação da igreja presbiteriana. Ter pouca oração, pouco envolvimento e tem muita doutrina. Aí ele conclui dizendo o seguinte, uma igreja que não ora está fadada a ver a prevalência do carnal e do humano no caldeirão das tensões que se ajuntam em momentos assim. Quando nós deixamos de orar, de buscar a Deus regularmente, o nosso coração endurece, a incredulidade cresce, o velho homem aparece, nós perdemos a visão, a sensibilidade, a percepção espiritual e nos tornamos meros cristãos, guiados por uma sabedoria e por uma energia humana. Precisamos perseverar em oração se queremos de fato impactar a nossa cidade. Amém, querido? E aí eu lembro do Salmo 67, eu encerro com a leitura desse salmo e depois os irmãos, em uma outra oportunidade, a gente continua. Vamos abrir o Salmo 67, que fala de motivo de oração. E eu gosto desse salmo porque ele reorganizou a razão pelo qual ou pelo que eu devo orar. Salmo 67. Vamos ler o verso 1 e 2. Eu estava meditando algum tempo nesse salmo e aí eu estava pensando, por que eu devo orar o Senhor? E aí, geralmente a gente ora, Senhor, eu quero, me abençoa
porque eu quero passar no NB. Me abençoa porque eu quero passar no concurso público. Me abençoa, Senhor, porque eu quero ser curado. Eu não quero sofrer tanto. Me abençoa porque eu quero que o meu casamento seja restaurado. A pergunta volta para a missão da igreja. Para quê? E qual é o objetivo para que você seja abençoado? Para que você quer que Deus cure a sua enfermidade? Com que propósito? É só para você ficar curado? Essa é a razão que você busca a Deus? Para que você quer que o Senhor lhe abençoe? Para você ganhar mais dinheiro e passar no concurso público e ter estabilidade? É essa a razão? Esse é o motivo pelo qual você estaria satisfeito em ser abençoado por Deus? Porque o Salmo 67, quando nós lemos e meditamos, eu vou entender que quando eu peço uma bênção para Deus, não é para que eu seja o mais abençoado, é para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. É para que eu seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Senhor, e aí a oração seria, Senhor, me cura do meu câncer, mas para que o teu nome seja conhecido, para que eu trabalhe mais na tua obra, para que eu me dedique a te servir e anunciar as grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Porque diz assim o Salmo 67. Vamos ler? Verso 1 e 2. Seja Deus e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Aleluia, amém. Amém, querido. Senhor, abençoa a tua igreja, sê gracioso conosco, abençoa a história dos nossos filhos, a nossa vida conjugal, a nossa liderança, os nossos departamentos, mas para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja conhecido. Me cura do câncer, abre portas de emprego, mas para que eu seja um instrumento do Senhor, para a glória do teu nome, para fazer teu nome conhecido onde o Senhor me colocar, para que eu invista mais na tua igreja, coloque um coração generoso dentro de mim, para que eu compreenda que tudo vem do Senhor e das tuas mãos o damos. Nada é meu, tudo é teu. Amém, querido? E aí o verso 7 do Salmo 67, ele finaliza dizendo: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus abençoe a quarta igreja presbiteriana de Taguatinga por esses 38 anos e que todos os confins da terra o temam, por causa da vida comprometida e perseverante dessa igreja. Amém?